dizia há pouco para o Ivan que a gente faz uma construção, mas isso está sob o nosso controle. O que não está sob o nosso controle é a presença de todos vocês aqui. Então, eu queria agradecer muito a presença de todos, porque tudo isso só faz sentido se a gente realmente conseguir falar com as pessoas e trazer essa mensagem. Hoje nós temos o Fórum de Finanças Sustentáveis, que é um tema sempre latente e muito presente na discussão da agenda climática do mundo inteiro. Provavelmente mais da metade do tempo das discussões na COP é sobre financiamento, sobre como é que nós financiaremos uma transição econômica e como viabilizar esse funding, os instrumentos adequados para isso. E aí que vem a nossa parte da história, que é como gerenciar os riscos e administrar a alocação de riscos dentro dessa nova economia. Eu há muito tempo falo uma frase que deixa muita gente atônita, mas que é a mais pura verdade. Nos países modernos, nos sistemas financeiros evoluídos, como é o caso do Brasil, você não tem problema de funding. Você não tem problema de funding. Dinheiro existe. Porque o dinheiro ele pode circular e fazer 10 vezes os pagamentos, 10 vezes circulando, passando de uma mão para outra. Então o problema não é funding. Qual é o problema? O problema é alocação de risco. Como é que você confia de colocar o dinheiro num determinado investimento? Olhando quais são os riscos desse negócio, qual é o retorno, quais são os riscos. E é aqui que entra o papel do seguro dentro das mudanças climáticas. Nós estamos tendo um amplo crescimento dos riscos associados ao clima. E alocar esses riscos adequadamente vai ser chave crucial para o financiamento da transição econômica e ecológica que nós precisamos fazer para chegar uma sociedade mais sustentável. Então, por isso que nós trouxemos para a COP a Casa do Seguro, que não é apenas essa construção, é a pauta, a agenda. Nas últimas 29 COPs, o tema seguro esteve ausente da discussão, por culpa nossa e também por desconhecimento dos interlocutores. Então, nos cabe vir aqui a COP trazer uma mensagem de que os seguros têm uma parte considerável das soluções necessárias para a sociedade se adaptar e conviver melhor com as mudanças climáticas, mas também para empreender os projetos, os investimentos que são necessários dentro dessa transição. Eu dizia há pouco aqui com o Fulanetti, não tem investimento sem seguro. As pessoas às vezes não se atentam para isso, mas nenhum banco financia um investimento numa planta, numa fábrica, numa rodovia, numa ferrovia, sem o pacote adequado de seguros para aquele investimento. Infelizmente, na vida particular, nós ainda temos um grande gap de proteção no Brasil. O Brasil ainda tem aproximadamente 15% apenas das residências com seguro. A área plantada no Brasil tem hoje menos de 5% da área plantada com seguros. E nós temos observado os eventos climáticos cada vez mais frequentes, cada vez mais pesados. O último de grande relevo agora aconteceu no Paraná, às vésperas da COP, exatamente para nos lembrar de que este é um problema sério e que nós precisamos nos dedicar a resolver e a criar as condições. A Sincere apresentou já há algum tempo a proposta da criação de um seguro social de catástrofes, exatamente para atender a população mais vulnerável, que é a população que não tem condições sequer de fazer o seu próprio seguro. Então nós precisamos socializar esse mecanismo de seguro. A falta desse mecanismo, a socialização ela é feita através dos orçamentos dos governos. Então, como nós não temos um sistema de proteção para a sociedade, a cada desastre, o orçamento público é chamado a arcar com as consequências disso. E isso tem custado muito, muito dinheiro. Nós inclusive, dou spoiler aqui, nós vamos lançar aqui
aqui na Casa Seguro, o radar dos eventos climáticos no Brasil e o seu impacto na sociedade e nos seguros. Nós levantamos 60 bilhões de reais por ano de prejuízos causados por eventos climáticos no Brasil nos últimos 3 anos. Aproximadamente 15% desse valor foi coberto com indenizações de seguro. Desses 60 bilhões, mais de 50% apenas no agronegócio. E uma indústria que sustenta 25% do PIB do Brasil, que está submetida a um risco cada vez maior de eventos climáticos e que, entretanto, não tem nenhuma segurança, nenhum seguro, nenhuma gestão desses riscos. Falamos disso recentemente com o ministro Carlos Fávaro, que nos comunicou que realmente eles estão muito preocupados com isso também, estão pensando até numa nova modelagem para o seguro rural a partir do ano que vem. Então, eu menciono isso mais no sentido de demonstrar a importância desse diálogo, da nossa participação na COP, da participação no debate, porque é a partir daí que nós vamos sensibilizar as autoridades, os governos, os nossos interlocutores para a criação de soluções, através do diálogo permanente e da proposição de coisas objetivas, que são um diálogo objetivo, porque o tempo já decorrido é muito longo, nós já estamos muito atrasados na construção dessas soluções. Outros países já fizeram programas maiores ou menores. O México, por exemplo, tem um sistema muito grande de cobertura de riscos de catástrofes, onde o seguro é uma parte fundamental. Os países na Europa, todos têm seus sistemas funcionando, e o Brasil precisa também dar esse passo. E eu queria, enfim, ressaltar a importância das parcerias com outros setores da economia, e é por isso que nós estamos aqui hoje, porque nós buscamos esse diálogo, essa interlocução com a FEBRABAN e com a BIMA, a quem eu agradeço muito o apoio e a parceria,